Aula sobre força elástica, força de atrito e força de empuxo. Bom, bora lá. A expressão que calcula força de atrito, força elástica e força de empuxo estão sendo mostradas aqui na tela, né? A força elástica depende da constante elástica e da deformação que ela possui. A força de atrito depende do coeficiente de atrito e a força normal que atua sobre o corpo quando ele está sobre uma dada superfície. E a força de empuxo é o produto da densidade do fluido vezes o volume deslocado no fluido vezes a gravidade. As unidades dimensionais de cada uma das equações estão listadas ao lado. E algumas conversões úteis estão mostradas aqui também. Conversão de centímetro, milímetro e quilograma para unidades úteis no sistema internacional e de forma usual também. Força elástica. A força elástica é uma força que ocorre em corpos que possuem elasticidade. No regime elástico de um dado material, a constante elástica é representada pela letra K e ela mede a dureza da mola. Quanto mais dura for a mola, quanto mais difícil for para tu deformar essa mola, maior vai ser o valor de K. Em contrapartida, se o K for um valor pequeno, essa mola tem uma facilidade maior de você deformar. Essa força elástica, portanto, é proporcional a esse K. Quanto maior o K, maior a força elástica necessária. E ela também é diretamente proporcional à deformação. Quanto maior a deformação sofrida pela mola, maior é a força elástica. Nesse caso aqui, a deformação mede o quanto que a mola vai variar, o quanto que ela esticou, o quanto que ela contraiu com a aplicação da força. Um exemplo prático é esse daqui. Esse aqui seria um exemplo de um dinamômetro. O dinamômetro é um dispositivo que mede força em função do deslocamento provocado por uma dada tensão ou força aplicada nessa mola. Então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um corpo de 2 kg atuando sobre acoplado a uma mola de constante elástica 4 N por metro. Qual é a deformação sofrida nessa mola, né? O que eu vou precisar? Eu observo que as forças que atuam nesse corpo são a força peso e força elástica. Portanto, pela equação de equilíbrio, eu tenho que o peso é a força elástica, tudo para cima igual para baixo. Com isso, eu chego na equação mg é igual a k vezes x. Substituindo os valores, eu obtenho que 2 vezes 10 é igual a 4 vezes x. Isolando, o x eu tenho 20 sobre 4. Isso resulta em 5 centímetros. Aqui tem um erro na anotação. Nesse caso aqui é metros. Por que metros? Porque a unidade que sobra em relação ao comprimento é metros. Da constante elástica é Newton por metro, então aqui substitui metro. Só uma correção aqui. Beleza. Então, a deformação sofrida nessa mola foi 5 metros. Vamos para o ponto seguinte. Força de atrito. A força de atrito, ela atua em corpos que possuem uma dada rugosidade entre eles. Ela é uma força de origem eletromagnética. E ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser estática ou cinética. A força de atrito estática é quando o corpo está parado e cinética é quando ele iniciou algum movimento. O coeficiente de atrito estático a gente vai representar por μe e o cinético μc. A relação entre eles é essa daqui. Ó. Um coeficiente de atrito estático sempre é maior ou igual ao cinético. De modo que a equação sempre é a mesma. Eu só vou substituir o estático pelo cinético dependendo da situação. O gráfico da força de atrito em função da força que eu aplico é essa curva aqui. Observamos o seguinte, ó. À medida que eu vou aplicando a força, F, para mover o corpo, por exemplo, a força de atrito se iguala. De modo que eu não consigo movimentar o corpo. Né? Então, se eu aplico 100 newtons, a força de atrito é 100 newtons. A ação dessas duas forças acaba se anulando. Né? Uma força é 100, a outra é 100 contrária, dá zero o resultante. Vai chegar um momento em que as duas forças vão se equilibrar, só que ele vai entrar na iminência de movimento. E essa é chamada força de atrito máxima. Quando isso ocorre, se eu aplico uma força um pouquinho maior, a força de atrito
passa a ser um pouco menor e o corpo fica mais fácil de se movimentar. E fica num regime constante a intensidade dessa força. Um exemplo a gente tem o seguinte: se o coeficiente de atrito estático entre a superfície e um bloco é de 0,2 e a massa que ele possui é de 3 kg, considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado, a gente tem que a força de atrito estática vai ser μ vezes N, o que resulta em 6 newtons. O que significa 6 newtons? Né? Significa que se eu quiser movimentar esse corpo, eu devo aplicar uma força maior que 6 newtons. Ou seja, ele é a minha força de atrito máxima para eu poder movimentar esse corpo. Vamos para o ponto seguinte. O ponto seguinte é sobre empuxo. O empuxo é uma força vertical para cima, que depende da densidade do fluido, o volume que ele desloca nesse fluido e a gravidade. No equilíbrio de um corpo dentro de um fluido qualquer, a gente tem o seguinte: se as únicas forças que atuam são a força gravitacional, que é o peso, e a força de empuxo, a gente pode escrever que o peso é igual ao empuxo. Dessa equação a gente tira o seguinte, né? Que a massa vezes gravidade é a densidade do fluido vezes o volume que ele ocupa naquele fluido vezes a gravidade. E gravidade dos dois lados pode se anular, sobrando apenas massa igual a densidade do fluido vezes o volume. Isso indica que a massa de fluido deslocado é a massa do corpo que ele ocupa naquela região. Em relação à flutuação, é interessante a gente saber a densidade do corpo. Então, se a relação for a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido, o corpo afunda. Ele vai flutuar de forma total se essas densidades forem iguais, densidade do corpo igual à densidade do fluido, e se for menor a densidade do corpo em relação à densidade do fluido, o corpo vai flutuar de forma parcial, uma parte dele fica fora dessa região líquida. Vamos ver um exemplo de aplicação. A gente tem o seguinte: na figura está representada uma esfera E de alumínio com 50% de seu volume imerso na água. Para que isso seja possível, a esfera é sustentada parcialmente pelo dinamômetro D, que marca as 4,4 newtons. Dado G igual a 10 metros por segundo quadrado, massa específica do alumínio igual a 2,7 kg por metro cúbico, massa específica, ou seja, a densidade da água, 1 vezes 10⁻³ kg por metro cúbico, represente graficamente as forças que atuam sobre a esfera, nomeando-as, e B, determine o volume da esfera. Pelo item A, a gente tem o seguinte: as forças que atuam nesse corpo aqui é a força de empuxo, a força de tensão, que é promovida pelo dinamômetro, e a força-peso. Então aqui está listada: tensão, empuxo e força-peso. Certo. Item B. Pelo equilíbrio a gente tem o seguinte, né, que a soma das forças na vertical é zero. Então tudo para cima é igual para baixo. Tensão mais a força de empuxo é igual ao peso. Ao lado aqui está listado um rascunho das informações. A tensão, ou seja, a força aplicada nesse fio aqui, indica 4,4 newtons. Então a tensão no fio é 4,4. O empuxo é medido pelo produto da densidade do fluido, volume deslocado e gravidade. A densidade desse fluido é de 1/10. O volume que ocupa é metade, então V sobre 2, vezes a gravidade, que é 10. Portanto, o empuxo é 5/10V. O peso desse corpo é medido pelo produto da massa pela gravidade. Só que a massa é o produto da densidade do corpo pelo volume que ele possui. Então, a massa desse corpo é 2,7 10⁻, que é a densidade, vezes o volume que ele ocupa. Portanto, o peso vai ser essa massa vezes a gravidade, vezes 10. Então, a gente chega aqui, o peso é 27/10V. Com isso, substituindo na equação listada anteriormente, fica que a tensão mais a força de empuxo é igual à força-peso. Isolando os termos que possuem V, eu fico com 4,4 é igual a 27 menos 5 10⁻V. Esse termo dá 22 10⁻, e aí eu posso passar dividindo esse valor e dividir o termo 4,4, chegando no resultado 0,2 10⁻³ metros cúbicos, ou em notação científica, ficando 2 vezes 10⁻⁴ metros cúbicos.
Então, está aí um exemplo prático da força de empuxo. Valeu!